Para a nossa entrevista desta tarde aqui na Rádio Bandeirantes, assunto potencialmente importante e que a gente tem trazido ao longo dos, vamos partir para 3 meses de conflito entre Rússia e Ucrânia, a invasão russa em território ucraniano, e quantas não foram as mudanças de patamar das discussões, das econômicas, a falar daquele que é o mocinho de toda a história, que é o povo ucraniano, as discussões do âmbito diplomático de lado a lado, e as reações dos países, de que forma reagem para que esse conflito vá adiante ou simplesmente retroceda. E o fato novo diz respeito ao que disse Putin, e Putin só disse porque a questão que envolve a Finlândia e a possibilidade de entrar na OTAN, e é isso que aquela região traz uma grande preocupação para o presidente russo, é aquela área deixar de se tornar um cinturão de proteção que ele deseja. Vamos conversar com o Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais da SPM de Porto Alegre. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo. O governo da Finlândia disse que essa relação com a OTAN tem que ser feita no seu tempo, com um vagar respeitável e tal. Isso é o suficiente para deixar o Putin falar, não, agora não. Se a Finlândia diz que não é para já, eu vou ficar sossegado. Ou é para ele intensificar cada vez mais as palavras de efeito que trazem uma tensão ainda maior para uma guerra que pode se desdobrar e entrar pelo território europeu? Com certeza. De fato, dizer que as negociações vão ser feitas com vagareza não vai tranquilizar o Putin. A gente sabe que o Putin não quer que nem a Finlândia nem a Suécia entrem na OTAN. A Finlândia, sobretudo porque faz fronteira com a Rússia, então representaria um risco muito maior. Não vai aliviar o Putin de forma alguma, vai aguçar a sua preocupação em relação a esse risco, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a possibilidade de uma invasão russa na Finlândia, hoje, não parece no horizonte. É claro que a gente sempre tem que ter um certo distanciamento, porque os eventos, às vezes, parecem improváveis, mas daqui a alguns anos podem se tornar muito bem possíveis, ou muito prováveis. E vamos lembrar que a Rússia tem um histórico de invasão ao território da Finlândia. Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, foi uma das medidas que a Rússia, então a União Soviética, tomou, por uma preocupação de proteção ao seu território. Então, sabemos que é um país que a Rússia considera como vital para a sua segurança, e se de fato confirmar esse ingresso na OTAN, ou pelo menos se iniciarem as tratativas para um movimento nesse sentido, podemos esperar algum movimento mais enérgico por parte da Rússia. Agora, se isso vai se desdobrar em uma outra guerra ou não, aí a gente não tem condições de saber até o presente momento. Professor Ricardo Leães, boa tarde. A Finlândia tem essa tradição de neutralidade militar, assim como a Suécia, que também anuncia aí movimentos em direção à OTAN. A Suécia que tem o mesmo histórico de neutralidade militar e a proximidade geográfica com a Rússia. O fato é que, ainda no governo do Bush pai, quando há o colapso da União Soviética, o James Baker garantia publicamente que a OTAN não se moveria 1 milímetro em direção ao leste. E hoje, lá está a Polônia, lá estão os Bálticos, né? Letônia, Estônia, Lituânia, e a Romênia, que agora fez um pacote de compra de armas, assim como a Bulgária dos Estados Unidos. Cada vez mais a OTAN engorda, cresce. E é interessante, o Pacto de Varsóvia, que surgiu 6 anos depois da OTAN, desapareceu, a União Soviética desapareceu, os aliados da União Soviética hoje muitos são inimigos, como a Polônia, né, que vê a Rússia como um perigo permanente. Esse movimento da OTAN, desde o colapso da União Soviética, intensificou-se principalmente de 97 para cá, já no governo do Bill Clinton, está na origem dessa crise? Com absoluta certeza. De fato, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ainda antes da formação da OTAN, quando se falou pela primeira vez sobre a possibilidade de se criar a OTAN, a União Soviética tentou entrar na OTAN. É um fato que é pouco lembrado pela maior parte das pessoas,
mas a União Soviética sugeriu que ela ingressasse na OTAN com a perspectiva de evitar que a Alemanha pudesse retomar uma política revanchista em relação aos seus vizinhos. Então, a ideia da União Soviética era, olha, nós criamos a ONU, que é uma organização diplomática, e a União Soviética faz parte, junto com os outros países, podemos criar uma organização militar cujo objetivo principal seja evitar que a Alemanha tenha uma política revanchista. Pois bem, sabemos que essas coisas não caminharam dessa forma, muito pelo contrário. 6 anos depois, inclusive, a União Soviética, percebendo que a OTAN tinha se cristalizado como uma aliança militar contrária aos seus interesses, criou a sua própria organização com seus países satélites, mas se imaginou que quando acabou a União Soviética, esse movimento refrearia. E, mais uma vez, houve um movimento da Rússia para se integrar nesse bloco. Houve convites, ou autoconvites, vamos dizer assim, por parte da Rússia para que a Rússia estivesse dentro da OTAN. E os Estados Unidos não quiseram. Então, não apenas os Estados Unidos não cumpriram essa promessa de não expandir a OTAN, como tu muito bem colocaste, mas eles também, neste momento, que era um momento de concórdia, um momento de paz entre os dois países, eles mostraram que não estavam plenamente aliados com os interesses da Rússia. Então, essa expansão de fato ocorreu, essa expansão preocupa os russos. A gente não pode esquecer que a Rússia tem uma preocupação muito importante, porque boa parte da sua população e os principais setores econômicos, com exceção de alguns setores de gás, eles estão localizados numa faixa de terra relativamente estreita. Por mais que a Rússia seja um país gigante, boa parte dos seus ativos demográficos e econômicos estão numa parte muito estreita, ali de São Petersburgo, passando por Moscou e ao sudoeste da Rússia. E essa região é muito próxima da Ucrânia. Por isso que a possibilidade de ingresso da Ucrânia na OTAN era tão preocupante do ponto de vista da Rússia. Até porque a Rússia foi invadida pela Europa várias vezes ao longo dessa história. Foi invadida por poloneses, por franceses, por alemães, por uma coalizão de países durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, não podemos dizer, bom, mas será que isso aconteceria novamente? Será que a OTAN teria interesse de invadir a Rússia? Não sabemos. Infelizmente, nas relações internacionais, os estadistas têm que sempre se preocupar com o imponderável. Ou seja, eles tomam atitudes, eles pensam num universo que eles não têm absoluta certeza do que vai acontecer. Então, essa preocupação é muito forte e ela vem desde antes de o Putin chegar no poder, está muito cristalizada no pensamento estratégico da Rússia. Então, sim, essa expansão da OTAN é a raiz dos problemas, que, evidentemente, não pode ser interpretada como uma justificativa ou mesmo como uma consideração de que esse movimento vai ser benéfico para a Rússia. Mas, sem dúvida, não houve, por parte da OTAN, uma sinalização de que a Rússia poderia ser um aliado, mesmo nos anos 90. Então, sabemos que esse ponto está na raiz das disputas, da discórdia, e sem dúvida deve permanecer nos próximos anos. E professor Ricardo Leães, claro que é uma organização gigantesca, mas há um centro de poder político e militar, que são os Estados Unidos. A Europa tem ido, assim como o Canadá, tem ido a reboque ali das decisões tomadas no Pentágono, no Departamento de Estado, na Casa Branca. E mesmo quando a OTAN, a revelia de seu estatuto, agiu em países em que não havia o risco contra um Estado-membro, a OTAN foi decisiva no que aconteceu na Iugoslávia, na Líbia, que não tem qualquer relação com a Aliança do Atlântico Norte, a OTAN foi decisiva para a derrubada do Gaddafi, e sempre a partir de decisões tomadas pelos Estados Unidos, inclusive no caso da Iugoslávia, com o Bill Clinton, no caso do Gaddafi com o Obama. E desta vez, a gente sabe que a grande vítima dessa guerra é o povo da Ucrânia, onde há milhares de mortos, não se sabe o número, há inclusive um número subestimado de Kiev, mas há mais mortos do que Kiev tem contado, e 5 milhões de exilados, aqueles que estão ainda no território ucraniano desabrigados, né, são pessoas que estão vagando ali pelo país em busca de sobrevivência. Esse é o herói e a vítima da guerra. E não há um único movimento do Ocidente para que as conversações sejam retomadas. Pelo contrário, é um discurso cada vez mais belicista. E no Congresso dos Estados Unidos já há parlamentares que falam abertamente que os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. Já nem falam em guerra por procuração.
falam em guerra dos Estados Unidos com a Rússia. E isso torna ainda mais imponderável, difícil prever o que vai acontecer, o nível de envolvimento dos Estados Unidos e da OTAN, por extensão, no que está acontecendo na Ucrânia? Com certeza. De fato, ao longo da Guerra Fria, como se sabia o poderio que a União Soviética tinha, digamos que fazia parte do pensamento hegemônico de política externa nos Estados Unidos a busca por algum entendimento com a União Soviética. Se tinha a concepção de que eram duas grandes potências, por mais que os Estados Unidos estivessem numa condição privilegiada em termos militares e em termos econômicos, mas se tinha a consciência de que determinados assuntos cabiam à União Soviética e determinados assuntos cabiam aos Estados Unidos, o que de alguma forma garantia um certo equilíbrio, ou seja, os dois países reconheciam a sua capacidade de destruição mútua e, portanto, se respeitavam um pouco mais. Esse pensamento hegemônico, ele caiu em desuso ao longo dos anos 90. O fato é que muitos pensadores que tiveram uma importância muito grande durante a Guerra Fria nos Estados Unidos, como George Kennan, que é por muitos considerado um dos precursores da Guerra Fria, fazendo artigos denunciando o expansionismo soviético, alertou para o fato de que esse expansionismo da OTAN no leste europeu não servia aos interesses dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não tinham quaisquer interesses, não valia a pena que ele defendesse a segurança de países que não eram prioritários para eles. Se fosse a Europa Ocidental, tudo bem, faria sentido, sobretudo durante a Guerra Fria. Mas já não fazia sentido elevar o grau de comprometimento dos Estados Unidos com estados que não eram de sua prioridade. O que de fato tem acontecido é que cada vez mais os Estados Unidos parecem se colocar numa posição de não aceitar perder nada e de não aceitar que seus inimigos tenham nada. Então a tua leitura é muito importante e muito pertinente, porque é mais ou menos isso. Recentemente, tu mencionaste a invasão, o bombardeamento da Líbia durante o mandato do presidente Obama, mas vale lembrar que teve como um dos principais artífices a secretária de Estado Hillary Clinton, que infelizmente ao longo da sua trajetória política pareceu sempre sugerir alguma possibilidade belicista. A impressão que nos dá é que em Washington hoje todas as alternativas sejam colocadas no sentido de guerra e nunca no sentido de buscar a diplomacia. Mesmo que não se concorde com a ação de um determinado país, com um determinado governante, se considera que os Estados Unidos são tão fortes e têm uma superioridade moral tão significativa que cabe a eles utilizar todos os seus recursos possíveis para fazer valer a sua vontade. E isso sim é muito perigoso. De fato, tem se colocado uma brincadeira de que os Estados Unidos estariam dispostos a seguir esse conflito na Ucrânia até a vida do último ucraniano. E a impressão que passa é isso, que o principal afetado, a principal vítima desse conflito é o povo ucraniano e não há uma preocupação significativa no sentido de buscar que esse conflito simplesmente cesse. Buscar um entendimento bom talvez não seja uma solução ideal, talvez os ucranianos não queiram perder parte do seu território, mas talvez seja melhor do que simplesmente seguir num conflito que pode se estender por muitos anos e que pode ceifar uma quantidade de vida muito, muito maior. E do ponto de vista do Ocidente, que supostamente está do lado desse povo, se torna muito mais preocupante, porque segue apoiando, segue armando, não apresenta qualquer tipo de solução diplomática, o que pode fazer com que o conflito se arraste ainda por mais tempo e destrua a infraestrutura e a possibilidade de um futuro para milhões de pessoas. Professor Ricardo Leães, se a gente for pensar quando nós tínhamos as primeiras notícias da possibilidade de invasão e quando a primeira bomba caiu em território ucraniano, ou o primeiro tanque ingressou no território ucraniano, o senhor tinha provavelmente uma perspectiva daquilo que viria a acontecer. Qual era e como é que o senhor compara com o estágio que nós estamos hoje? O senhor acha que já teria tido tempo para que as negociações tivessem avançado a ponto? Estou falando na tua visão lá atrás, como é que o senhor imaginava e como é que ela se localiza neste momento? Em relação à posição dos beligerantes e co-beligerantes, não acho que tenha havido qualquer surpresa. Imaginei que a Rússia, uma vez que iniciou esse conflito, não daria um passo atrás. Imaginei que os ucranianos também não teriam qualquer vontade de ceder às pressões da Rússia e tampouco que o Ocidente
aceitaria uma vitória russa nesse conflito. A grande diferença é que eu imaginava, assim como a maioria dos analistas, que a Rússia teria um sucesso militar muito mais rápido. Talvez não como se imaginou, que Kiev caísse em alguns dias, mas sim que já tivesse chegado a uma solução. Que talvez o governo Zelensky já não fosse mais o governo de fato e de direito da Ucrânia, que já houvesse um outro representante, ainda que alguém colocado na prática pela Rússia, mas que tivesse tirado a Ucrânia desse conflito. Agora, a gente também não pode esquecer que por mais que 3 meses seja um período de tempo muito grande para a população que está sofrendo, não é um período grande se a gente comparar com outras guerras que aconteceram ao longo da história. O próprio caso da invasão da União Soviética ao Afeganistão durou 10 anos. Então, nada nos assegura que esse conflito não possa durar por muito tempo e que ao final do conflito a gente pense, olha, aquele período inicial não disse muito. A gente sabe que a invasão russa não está indo de acordo com os planos estratégicos da Rússia. Até o presidente bielorrusso Lukashenko, que é talvez o maior aliado do Putin, já comentou isso. Mas isso não quer dizer que os russos não possam aprender com as suas falhas, com seus fracassos, que eles não possam intensificar a sua ação militar e possam reverter, em termos estratégicos, em termos militares, as perdas que obtiveram nos últimos tempos. Então, não é porque até agora, é importante frisar isso, não é porque até agora os eventos caminharam num sentido que a gente não esperava, que eles não possam vir a caminhar no futuro. Porque numa guerra, infelizmente, também existe a possibilidade de uma curva de aprendizado e de que um país que está se defendendo talvez não consiga se defender por tanto tempo. Ainda que a Ucrânia muito provavelmente vá seguir recebendo armamentos do Ocidente para resistir à invasão da Rússia. Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais da SPM, Porto Alegre. Professor, foi um grande prazer ouvi-lo aqui. Muito obrigado por estar conosco.